Tudo bem, pessoal? Boa noite a todos aí. Estamos hoje para mais um Aprenda Talk. É as nossas lives semanais aqui do Instituto Aprenda na Real. Então, seja bem-vindo, que hoje a gente vai falar mais uma vez sobre essa temática que está muito presente na importância, né, de como a gente vive a nossa vida, que é sobre a liderança. Mas quem é líder e quem precisa, né, desenvolver a liderança, como é que funciona a ambidestria da liderança, né? Então é um tema bem atual, tema muito importante e que a gente vive na prática muitos desafios. Eu já vivi na pele também. Roberto está chegando aí, seja bem-vindo. Vamos começar a se conectar com o Roberto aqui, nosso convidado de hoje, para falar sobre a liderança ambidestra ou ambidestria da liderança. Beleza, Roberto, deixa eu te chamar aqui um pouquinho. Pede para entrar aqui, às vezes dá uns desafios aí de conexão. Acompanhar aqui no YouTube. Ó, tá entrando. Beleza! Beleza, beleza. Boa tarde, boa noite já, né, Nicolas? Boa noite, grande prazer falar contigo. Mas quanto tempo, rapaz? Que loucura é essa? Que legal, Olha, prazer mesmo, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais aí, mas fomos colegas, então a satisfação tá aqui com você, né? Bater esse papo aí sobre essa temática bem interessante. essa temática é top, muito importante. Já passei por alguns desafios também, acho que dá pra fazer umas boas trocas aqui, né, sobre o assunto. Então, agradecer a todos que estão chegando aí. Vou fazer uma pequena abertura aqui, então, para quem não me conhece aqui, né, sou o professor Nicolas Furlan, já há muitos anos aí atuando na área do ensino. A partir disso, ali em 2022, que eu tomei a postura ali mais empreendedora, vou desenvolver alguma coisa na internet aí, né, e aí criei o Instituto Aprenda na Real. Tá? E a gente atua também aqui de forma presencial, né, na cidade, na região, aí, quando é possível, nas escolas, né, fazendo uma assessoria realmente a não só educadores, mas estudantes que precisam também trabalhar ao seu lado aí, né, das anseios, né, das ansiedades e tudo mais, que eu também, de além de administrador, assim como o Roberto, a gente se formou aí na mesma universidade, fomos colegas, né, então, em administração. Mas isso faz muito tempo e eu me formei depois como psicanalista. Então, também tenho atuado agora como psicanalista, uma coisa mais recente, né? Ainda estou bem no início aí, mas tenho, né, outras pós aí de outras formações, enfim, e um mestrado em educação. Então, por esse viés mais da educação mesmo, né, que eu desenvolvi o Instituto, e aí eu convido muitas pessoas, né, de mais variadas áreas e temas, né, para a gente ir aprender um pouquinho com elas, conhecer a história de vida, saber um pouquinho, né, de alguma coisa ali que a pessoa está acostumada a trabalhar, né, está acostumada a vivenciar, porque aprender na real, né, não é só questão de ir na prática, e às vezes eu tenho outros programas que a gente faz aqui, eu afundo na real, a gente cria, né, outros conteúdos que é para a gente aprender mais a fundo das coisas também. Isso que é o na real, na prática e mais a fundo, entender para valer. Então é para isso que estamos aqui. Então, Roberto, te apresenta aí, fala um pouquinho da tua história aí, como é que é essa tua caminhada, trajetória profissional e tudo mais, né? Então, sempre foi um cara top aí no tempo que a gente conviveu juntos, sempre foi top de linha aí em termos de estudo, conhecimento, capacidade, empenho, e eu tenho certeza, pelo que eu só acompanhei por pouco aí das redes sociais, né? É o cara que está também sempre sendo um incentivador aí de projetos, de coisas fantásticas, né? E sem dúvida, eu acho que muita gente se espelha em ti também. Então, te apresenta aí, meu amigo. Bom, vamos lá então. O bom de fazer live com amigos é que eles sempre nos colocam lá para cima, né? Acho que não sou merecedor dessas referências, mas recebo-as com carinho, Nicolas. Bom, eu rapidinho aqui, para quem não me conhece, quem vai estar assistindo, quem está assistindo agora aqui no Insta, ou está acompanhando pelo YouTube, ou vai assistir depois, né? A vantagem das plataformas é isso. Então, eu sou Roberto Menezes de Vargas, eu sou natural da região das Missões do Rio Grande do Sul, com muito orgulho. Minha cidade é pequenininha, chamada Caibaté. Pouca gente aqui vai saber onde fica. Procura lá, dá uma gugada lá depois, né? E aí, cara, assim, com muito orgulho mesmo, né? Eu vivi na região lá até o final dos anos, até o final do milênio passado. Olha que estranho isso, quando a gente fala milênio passado, parece um negócio tão distante. Sim, final dos anos 90, né? E aí, então, no início dos anos 2000, final de 99 ali, eu fui para Cachoeira do Sul, onde a gente, então, se conheceu, estudou junto, se formou junto, né, Nicolas? E, bom,
eu acho que a parte mais importante, voltando um pouquinho, então, sou filho lá de pequenos produtores, sou o filho mais novo de 5 irmãos. Provavelmente eles estão aqui acompanhando. Acabei de ver, Veronice Vargas é minha irmã, acabou de entrar aqui no Insta. Aham. Então, É que eu sou acho o que filho. caiu no YouTube, pessoal. Ali, ó, eu não Ah, sei por tá quê, deu um bom. probleminha. O que aconteceu? O Davi, meu assessor aqui, me explica o Dá que um, aconteceu lá. Não sabe? dá um suporte aí. Mas enfim, Ah, deu um bug lá no YouTube. é, Mas depois a gente resolve. acontece. Então, hoje, muito orgulho, né? Sou casado com a Sandra já há 21 anos, pai do Matheus, que tem 16 anos, a Júlia, que tem 11 anos, né? Tô aqui de casa, inclusive eles estão por aqui. Se eu ouvir algum barulho lá, é os pequenos aqui falando com os amigos, enfim, a vida hoje, É a ela é vida na real. toda na real, a vida na real, né? Aprendendo na É real, a isso vida na aí. real. Enfim, e bom, como estava descrito ali, você comentou um pouquinho, então acabei fazendo a formação na área da administração, depois também fiz algumas especializações, enfim. Mas a minha vida, Nicolas, eu acho que só para complementar aí essa breve apresentação inicial, ela é toda dentro de um sistema cooperativo. Então vocês vão ver muito meus vieses aqui, meus exemplos, aquilo que eu quero compartilhar um pouquinho, ele tem as bases do cooperativismo, os princípios do cooperativismo como grande alicerce. Desde os 18 anos de idade, quando eu me formei no ensino médio, que eu fiz um curso de especialização, que é um curso de técnico agrícola, né? Inspirado até pelo meu irmão mais velho, que é formado nisso, e meus pais também se incentivaram. Então, desde os 18 anos, quando eu comecei a trabalhar, porque daí a gente se forma no ensino médio, cara, vão se virar, né? Vão trabalhar. E aí então eu tive a oportunidade de entrar já numa empresa cooperativa, no ramo agropecuário, que trabalha com produtos, grãos, enfim, do Uhum. produtor rural. E aí então os primeiros 5 anos foi nisso. E aí tem uma história muito legal assim na vida, que eu tomei uma decisão de carreira já naquela época, olha só, com apenas 23 anos eu tive que tomar uma grande decisão de carreira. Eu decidi pedir demissão dessa cooperativa cara, o mais maluco ainda é que já com 23 anos eu tinha posição de gestão nessa cooperativa, já. Ainda muito jovem e tal. E eu decidi pedir desligamento, demissão, para entrar então no sistema que eu faço parte até hoje, com muito orgulho, que é o sistema Sicredi, com um único objetivo. Eu tinha um propósito só por que eu estava tomando aquela decisão. Eu queria fazer uma faculdade. Queria fazer uma faculdade. Eu entendia isso, meus pais também falavam, enfim. Eu entendia que no futuro, se eu quisesse ter algum diferencial, eu precisaria fazer um curso superior. E a gente, pequeno, filho de pequeno produtor, né? Sempre foi muito desafiador, nunca nos faltou nada, mas nunca nos sobrou muito também, né, Nicolas? E quem nos assiste, certamente muito se enxerga nessa história. Então a gente aprendeu assim que a gente tinha que se virar e os pais da gente conseguiu dar até esse ensino médio e depois, cara, ver o que você quer para o futuro. Então tomei essa decisão, entrei no sistema Sicredi para poder estudar à noite, poder fazer a minha faculdade. Então comecei lá na região das Missões, o curso de administração na Universidade Regional Integrada, que é a URI. Aí nesse período final dos anos 90, como eu falei, eu fui para Cachoeira do Sul, pelo Sicredi, convidado, enfim, para assumir lá um novo desafio. E aí que eu transferi minha faculdade e fui terminar aí, fui ser colega de você na Ubra, né, em Cachoeira do Uhum. Sul, lá no início dos anos 2000, enfim. Então, rapidamente, né, um pouquinho do Vargas, como eu até prefiro ser chamado, e sou mais conhecido hoje pelo Mais prefiro sobrenome, né? Vargas. É o Muito bem. Vargas, Vargas do Sicredi. E, cara, e daí assim, então, 27 anos agora de sistema Sicredi, então, de novo, sempre dentro do sistema cooperativo. E aí, o tema aí que você provocou para a gente fazer esse bate-papo, ele tem muito dessa vivência na prática, tem muito do aprendizado da prática, tem muito das dores. Eu quero falar aqui também sobre as dores, os acertos, os erros, as quedas que a gente leva, porque às vezes a gente gosta muito de falar daquilo que deu certo, mas também tem que compartilhar aquilo que não deu certo, que a gente aprendeu, enfim, né? Então, é muito legal. E depois, enfim, hoje É isso então aí. estamos aí à frente de uma das grandes cooperativas, Sistema Sicredi, hein, compondo a diretoria executiva dela, enfim. Bom, e aí a gente vai falar bastante aí sobre esses Que legal. bons dilemas e desafios aí da liderança. Que legal, que legal. O Vargas, então. Vou ter que chamar de Vargas, então, já que todo mundo chama de Vai. Vargas. Beleza. Cara, olha só. Esse tema aí eu já trabalhei algumas vezes aqui. Realmente sempre foi para algum caminho diferente.
Esse caminho, eu acho que é um caminho realmente muito top, porque na prática a gente vive isso, que é o desafio de pensar algo mais para frente, mais para o futuro, inovação, inovador, mas tem a operação do dia a dia, tem os desafios, os problemas do dia a dia. Então explica para nós como é que é esse conceito de ambidestria da liderança, o que significa isso? Porque a gente não conhece. Alguns eu falei ali, ouvi falar, mas não sei o que que é. Outros, mas nunca ouvi falar nisso. Claro, quem É, não lida na gestão, não tem essa prática, talvez em algumas empresas, né, algumas corporações, realmente é um tema que não é tão falado muito assim, né, no dia a dia, é. empresa pequena, enfim, não vai ouvir mesmo facilmente, talvez. Mas conta para nós, então, que conceito, que palavra é essa, né? Ambidestria da liderança. Cara, a gestão ambidestra, ela pode ter certeza que quem não ouviu falar ainda vai ouvir falar. Ele é um tema desse milênio, desse século, e ela nasce basicamente, eu acho que, de novo, a maior das invenções é a necessidade humana, né? Sempre digo que é a maior das invenções. E quando a gente está na posição de liderança, que a gente se propõe, se arrisca a liderar pessoas, é uma ciência não exata, né, Nicolas? Você que Uhum. estuda muito sobre o tema, a gente, eu sou muito, a minha vertente, por incrível que pareça, ela é da exatas. Eu sempre me dei muito bem com números, por isso que eu trabalho em instituição financeira já há 27, 28 anos, porque eu sempre fui muito racional e sempre tive muita facilidade em relação a isso. As pessoas me reconhecem assim. Mas quando a gente vem e assume uma posição de liderança e a gente se propõe, então, a realizar resultados, fazer entrega dentro de tudo que toda organização tem, a gente começa a ter alguns dilemas. Tem coisas que, com o passar do tempo, elas se perpetuam, se mantêm, continuam, mas tem coisas que parece que ela tem uma data de validade. E aí eu quero trazer um exemplo clássico. Lá no milênio passado, quando nós fomos formados em administração, nós somos daquela geração, né? Os cabelinhos brancos já começam a aparecer, você ainda está bem mais Parece jovem. alguma coisinha branca também, é? Tem alguma coisinha. Então a nossa geração lá que se formou lá naquele final de século passado, milênio passado, enfim, ela foi formada da seguinte forma. E a gente vem de um modelo muito do exército, assim, de modelo de gestão. Era uma liderança bem mais hierarquizada, né? É uma liderança onde, bom, eu defino, conforme os níveis, a gente hoje chama isso de pipeline da liderança, um termo mais bonito que o Charan criou, né, que é muito legal. Mas a gente, assim, a gente sempre entendeu que quanto mais eu vou subindo nos degrauzinhos da liderança, mais poder eu tenho, mais as pessoas vão me admirar, mais as pessoas vão dizer sim para mim, não, chefe, sim, claro. Até chefia é uma coisa usada naquele modelo. Hoje a gente não fala mais isso, né? E aí, enfim, as coisas funcionavam muito de acordo com aquilo que a gente falava, ou que a gente mandava, ou que o chefe dizia. Eu me lembro muito bem, no início da minha carreira, eu tremia para entrar na sala do meu chefe. Eu dava uma tremida antes, né? Deus livre, a sala do chefe fechada, com vidro. Nossa, é. E, bom, hoje, imagina, né? Você fazer essa analogia. Então, a gente foi moldado, formado com esse perfil de liderança. Muito mais comando e controle, né? Muito mais impositiva, menos autonomia, mais comando, enfim. Então esse foi o modelo organizacional. A gente, todos os nossos grandes líderes, de Peter Drucker a grandes referências que a gente teve como liderança, eles eram mais ou menos formados assim. Bom, aí vem a virada de século, de milênio, e vem algo que diz assim, cara, esse modelo ele não vai perdurar por muito tempo. As pessoas hoje elas querem uma organização, querem uma liderança mais inclusiva, mais humana, mais aberta, mais colaborativa, né? E para você continuar gerando resultados em todos os sentidos para uma organização, seja todos os pilares dos resultados, depois a gente pode falar um pouquinho mais, econômico, social, impacto nas pessoas, comunidade e tudo mais, ambiente, enfim, você precisa ir aprimorando esse modelo. E aí, na prática, aprendendo na real, aprendendo na prática, eu fui percebendo que esse modelo de. Eu não, eu é muito. Acho que é muito egoísmo meu, né? Um grupo de pessoas, e aí eu quero trazer o nosso sistema ao meio disso, e de novo, um sistema cooperativo que tem como princípio as pessoas ao centro, ele precisa efetivamente praticar isso, né, Nicolas? Senão fica muito bonito no discurso, mas na prática, se não funciona, esquece. Então, nós, como sistema cooperativo, que somos regido em princípios, que quer realmente colocar o ser humano no centro,
nós precisávamos ter um modelo de gestão e de liderança que isso parasse em pé. E não depender de campanhas, de recompensa financeira, de prêmio de viagem, porque no sistema financeiro, você conhece, todo, e quem está acompanhando aqui sabe o que eu estou dizendo, a gente se movia muito por, cara, te dou um desafio, eu te dou uma recompensa, né? E você me entrega. E aí, todo ano, cara, tu tinha que pensar numa campanha diferente, num desafio maior ainda, porque o nível de expectativa das pessoas só vai crescendo, né? Sim. Maslow já explicava isso, o livro da Organização Dirigida por Valores até amplificou um pouco essa pirâmide, hoje fala dos 7 níveis de consciência do ser humano, do líder e tal. Então, aquilo ia, sabe, cada ano parece que tu tinha que pensar em algo mais. E aí a gente começou, então, vindo ao ponto, né, começou a refletir sobre isso. Eu e mais um grupo de líderes dentro do Sicredi, especialmente aqui na região que a gente faz parte hoje aqui de Mato Grosso, começamos a discutir, cara, isso não vai ser para toda a vida, né? E tem muitos aqui que estão acompanhando a live aqui, que eu já vi aqui, colegas nossos, gestores e tal. Cara, não vai ser para toda a vida. Esse negócio aqui ele não vai durar muito tempo. A gente precisa mudar esse modelo. A gente realmente precisa colocar um propósito maior no centro. A gente precisa entender o porquê que a gente está aqui como organização e qual é realmente o nosso papel como organização e como líder. E como líder, que não adianta. A organização e a liderança, uma coisa está muito associada à outra, né? E aí a gestão ambidestra, então, a ambidestria, a palavra ambidestria da gestão, ela vem muito da questão motora do ser humano. O que que é um cara ambidestro? Essa semana aí no Sul tá bom de falar de futebol, né? Eu vou pegar o futebol como exemplo. Tanto ontem à noite quanto anteontem à noite, o que aconteceu, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas tá bom de falar em futebol essa semana. Pro meu lado tá muito bom, tá, Nicolas? E então trazendo, eu eu não te escutei, não sei se teu mic tá. Desculpa, eu tinha Ah, desligado porque eu tive que teclar aqui com. Aí eu tinha desligado. Mas aqui tá tudo certo. Aqui tá então tá bom. vizinho também. Tem uma metade Tá que tudo está bonito bem, a aqui outra também. metade. É isso aí. Muito bem. Então a ambidestria, ela vem do esporte. O que que é um cara ambidestro? É o cara que tem uma capacidade de chutar tanto com a perna direita quanto com a perna esquerda, canhota, certo? Sim. No vôlei, a habilidade que você tem daqui a pouco de cortar, de dar um saque com as duas mãos, escrever com as duas mãos, se alimentar com as duas mãos. Então a ambidestria vem daí. A capacidade que a gente tem de usar o lado racional e da mesma forma, ou talvez com competência parecida, o lado emocional também. Então, a gente quiser trazer para as dimensões do ser humano essa capacidade de equilibrar racional com emocional, que o líder, cara, precisa fazer isso. Não está disponível para ele não lidar bem com isso. Não é disponível para ele não lidar bem com isso. Então, quando a gente traz para dentro da organização, o que é ambidestria? É a capacidade que eu tenho que ter como líder, como organização, de gerar resultado econômico com eficiência, competência, com eficiência, mas isso tem que estar conectado no porquê que a gente gera esse resultado. E o que que é o porquê, que é o propósito maior? Isso tem que gerar valor para as pessoas. Porque se não gera valor para as pessoas que eu me proponho a atender, seja o meu usuário, seja o meu colaborador, no nosso caso aqui o nosso associado, no Sicredi, se eu não gero valor e eu não impacto efetivamente a vida dele de forma efetiva ou as comunidades que a gente atua, não faz sentido. É muito pobre apenas gerar resultado e lucro econômico, sabe, Nicolas? E eu vejo que isso é um grande dilema das organizações. E aí até quero trazer só um gancho aqui. Hoje eu tive o privilégio de assistir ao vivo o Raj Sisodia, que ele é um dos coautores do Capitalismo Consciente. Ele estava num evento do Sicredi interno nosso, e eu tive uma hora assistindo ele. Cara, e ele falando exatamente desse desafio das organizações hoje, que é a capacidade que a liderança tem que ter de realmente colocar o ser humano, uma liderança humanizada, equilibrando o econômico, equilibrando o impacto nas pessoas, equilibrando o pilar social e ainda o pilar do ambiente que a gente vive, que daí seriam as 3 letrinhas lá do SG. Então, só para fechar aí, e você também pegar um pouco o gancho aí, a ambidestria é aquilo que a gente traz do ser humano, né, desse exemplo que eu trouxe para dentro da organização. E como é que a gente faz isso na prática e como é que a gente alinha os valores da organização, os incentivos às pessoas que fazem parte dela e trabalham comigo a esse propósito maior que é gerar resultados impactando gente, impactando vidas e transformando a vida delas e das comunidades.
Bah, que tal? Eu quero te chamar sempre de Roberto, né? Mas é isso aí, Vargas. Então tá show. Pode chamar de Olha só, Roberto também, não tem problema. olha só. Cara, incrível, né? Incrível isso daí, porque e eu me lembrei agora, me recordei agora, a última fala me trouxe muito presente na minha memória aqui, uma coisa da época mesmo, da época que eu recém tinha terminado, acho, a graduação, ou ainda nem tinha terminado, eu estava escrevendo, eu gostava de escrever artigos, né? E não artigos científicos, aqueles, Sim, né, todo aquele ferramental de cita isso, cita aquilo. Eu realmente gostava de estudar bastante, mas sem muito aquele rigor científico, simplesmente tentando me inspirar algumas ideias, então naquele formato mais jornalístico, sim, digamos assim. Eu escrevi um artigo que até hoje, depois, muitos anos depois, botei, né, no que é o administradores.com hoje, né, um uhum, site, né, uhum. e tem lá um artigo, afinal, como se administra. Então, se vocês quiserem, depois fica a dica aqui, você acessar no Google Bacana. aí mesmo, afinal, como se administra, né? E lá eu colocava o que seria o administração mesmo, né? O que é administrar, tá? E aí eu falo lá, né, dou um conceito, né? Monto um ali, tentando unir um pouco desses conceitos da administração, vários que se tem aí, dos grandes, né, gurus, os grandes autores, que realmente são top e tudo mais. Mas está muito Uhum. presente, né, que, para mim, eu dizia, que é tomar decisões através das pessoas em busca dos melhores resultados. E por que eu me lembrei disso? Tá? Eu me lembrei disso porque nós temos três palavras-chave aí. Pessoas, né? A Uhum. gente está falando decisões, na verdade, de primeira palavra, decisões, pessoas e resultados. Mas, olha só, eu me lembrei por causa dessa palavra resultados, quando tu falou. Uhum. Porque resultados, desde esse artigo que eu escrevo há anos ali atrás, né? Eu tô sempre deixando clarear assim, a vida das pessoas. Resultado não é só números. Isso, Resultado não é só isso, dinheiro no bolso mesmo. Resultado é tu se sentir bem. Ou isso. seja, tem muita coisa no mundo familiar, tem muita coisa no dia a dia do como tu tá se sentindo, como é que tu tá conseguindo criar energia, pegar, vencer desafios, né? Então, assim, isso é resultado, é a energia realmente firme ali para tu encarar as coisas, de verdade. Então, quando tu tem essa energia nas alturas, ou seja, tu tá se sentindo bem, aí, cara, o resultado vem. Isso não é eu que estou falando. Quantos já há muitos anos falam isso? Então, só que na prática a gente vê que é assim que funciona. É. Não é simplesmente eu botar pressão, vamos lá, não estamos chegando e tal. Claro, a Mas que é. gente cria estratégias, né, de gestão existem, os incentivos que tu falou, né, é uma estratégia, mas daqui um pouco, né, de recompensas e tudo mais, mas não, daqui um pouco não adianta, que isso se Uhum. desgasta. Né? Então, tu Uhum. chegar Uhum. junto, se colocar, né, não só mão no ombro, mas é um abraço, é um Isso. incentivo, mas realmente bem mais humano, que faz com que aquele ser humano entenda que ele está ali sendo acolhido, que ele está ali sendo reconhecido, que ele está ali podendo realmente ver que ele tem valor naquele meio de ambiente daquele trabalho que ele está fazendo, ou justamente se ele não está dentro da organização, ele está se sentindo também fora da organização, muito bem. E aí isso vem porque não está sendo, né, impactado negativamente no ambiente de trabalho. Então, realmente, o resultado tem que ser visto de forma muito ampla. E até porque sempre vai ser assim que a gente vai ter isso absorvido na nossa vida. Porque quantas pessoas, gente, olha, eu tenho agora de carteirinha, trabalhando agora mais na área da terapia aí mesmo, viu, Roberto? Uhum. Então, eu sou Uhum. terapeuta mesmo, então o que Sim. acontece? Eu vejo as pessoas, ela pode ter dinheiro ou não ter dinheiro, ela está sofrendo igual às vezes. Ela pode estar cheia da grana e está sofrendo também. Sim. Então, o sofrimento não é necessariamente financeiro. Inclusive, eu já passei por minhas ondas de desafios da vida aí, a família também, meu pai também, enfim, que é, né? Sim. Crises e problemas e Quem dificuldades financeiras nunca? também. Quem nunca, né? Quem nunca, né? Então, assim, os problemas financeiros não vai acabar com a tua vida. Então, não pode ser Exatamente. amargurar total. Tu só tem Exatamente. que ver o que realmente tem valor na tua vida. E aí, quando tu enxerga e tu entende o que realmente tem valor, e aonde tu dá valor, por simples fato, às vezes, da saúde, da capacidade física que tu tem para viver de verdade, que tu consegue, às vezes, né, nem, às vezes, dificuldades, né, para olhar, a pessoa enxerga muito bem, daqui a pouco, desde que tenha, né, o auxílio dos óculos, mas enfim, tu tá enxergando. Aí, na questão dos ouvidos, né, não estou ouvindo bem, mas tem um aparelhinho que a gente bota lá e consegue ouvir bem. Então, quer dizer, tu tem mãos, tu tem pés, tu tem tudo, tu não tem que te preocupar. Agora, quando
tem uma pessoa com uma dificuldade de saúde, né, uma dificuldade das suas condições físicas mesmo, das condições intelectuais, porque eu estudei neurociência também, Roberto, também Legal. fiz a pós nessa Isso é área. muito legal. Então, assim, o que acontece? Tu tem dificuldades aí e tu passa por doenças que te dificultam a capacidade do viver como outros possam viver. Claro que tu tem que mudar o modelo mental também, Uhum. de ver que ainda tu tá ali presente nessa vida e que tu ainda tem ainda alguns recursos, não, talvez não todos, né, os Uhum. recursos dos nossos 5 sentidos aí, mas tu tem alguma forma ainda de influenciar, de fazer valor, de dar alguma coisa, esse serviço, nem que seja quando tu está trabalhando, ou então um incentivo e a motivação também para o outro se acordar para a vida e aprender a viver bem de verdade. E é isso que muito eu prego aqui no Instituto, viu, Sim, Vargas? Assim, ó, realmente, a gente tem aqui a frasezinha, né? Instituto Brana Real, aprendendo, orientando, ensinando o saber viver. Algo perfeito. parece muito audacioso, mas o saber viver é de qualquer um, né, da pessoa mesmo, mas com um olhar mais humano, mais feliz, mais alegre de verdade, mais tranquilo, mais pleno, para entregar realmente o seu resultado dentro das suas condições. Porque com poucas pessoas não têm muita condição, mas a gente tem que buscar o autodesenvolvimento. Então, é isso. Olha, todo esse discurso que eu estou fazendo, agora eu vou te passar a bola, fecha ou não fecha com essa história? Porque é Claro. exatamente, se o líder está olhando só as planilhas, né, tá olhando só a busca ali pelo resultado, e ele está vendo que não está chegando, inclusive, ele Sim, começa a ficar nervoso. sim, Né? sim, Aí, sim. aí ele vai olhar como é que está esse ambiente difícil de botar em números, né? Ou seja, aquele Uhum. ambiente mais realmente desafiador para como a pessoa se sente, Perfeito. os seus liderados, né? A sua equipe, aquele desafio que está sendo colocado ali. A pessoa, se ficar só se preocupando e se amargurando e se dificultando, vai só piorar o resultado. Vai só Exatamente, piorar o resultado. exatamente, exatamente. Então, passa a bola aí, o que tu fala É, mais a respeito? nós aqui na Sicredi Ouro Verde, que é a cooperativa que eu estou à frente, enfim, a gente tomou essa decisão de, cara, reposicionar realmente o nosso estilo de gestão há 5 anos já. Então eu posso falar de alguém que vivenciou muito anos aquilo que é o tradicional da gestão, enfim, olha a linha final, tenta realinhar as coisas para que o objetivo, o resultado, principalmente o econômico, se atinja e tal. Campanha, incentivos, aquilo que eu te falei, né? Quando a gente tomou essa decisão, e eu falo, e isso eu sempre digo, né? Então todo mundo que pensa em adotar um modelo que tem essas premissas, pense muito bem antes, porque depois que você toma a decisão, o caminho sem volta. Não tem jeito. Então pense muito bem nisso. Veja com o seu conselho de administração, enfim, o board da empresa, se realmente vocês estão convictos que querem tomar essa decisão. Porque depois que você toma, você tem que estar muito firme em alguns pilares, sabendo, inclusive, Nicolas, que pode acontecer num curto tempo, às vezes, até mesmo alguns resultados não acontecerem, aquele gráfico famoso ele fazer essa embarrigadinha, como a gente fala aí no Sul, para depois. Então, tu tem que ter, primeiro, muita convicção de que a decisão que você está tomando a médio e longo prazo, ela vai ser, ela vai ser uma estratégia vencedora. Eu gosto muito do Márcio Fernandes, ele foi o líder mais admirado do Brasil por duas vezes. Ele tem um livro que ele escreveu, né, que é A Felicidade dá Lucro. E realmente, né, o que ele diz com isso? O ambiente de trabalho, todo esse alinhamento, dá resultado por consequência, mas não traz o resultado econômico como causa, traga ele como consequência, no final você vai colher isso. Então, quando a gente adotou isso há 5 anos, nós aqui até, inclusive, no nosso conselho todo de gestão, na diretoria como um todo, a gente diz assim, cara, a gente pode até esperar que nos primeiros 1, 2 anos a gente possa ter uma curva assim, mas a gente está convicto que esse é o caminho. De tudo que a gente tinha vivenciado, estudado, viajado, enfim, né? Beleza. Cara, pelo contrário, a nossa talvez sorte na época é que ela não fez isso aqui, ela fez isso aqui. E aí, bom, só para te ter uma ideia, a gente cresceu o negócio nos últimos 7 anos que eu estou aqui, a gente cresceu 6 vezes o tamanho mesmo da operação, 6 vezes. Cara, algo faz sentido, né, Nicolas? E aí um ponto muito importante, muito importante. Você precisa alinhar toda a tua estratégia de remuneração, de recompensa, de incentivos ao modelo de gestão por propósito. Porque se você
disser, pregar que tu quer um modelo, gestão por propósito, modelo ambidestro é a mesma coisa. Hoje a gente fala até mais em gestão por propósito, tá? Então, se tu quer um modelo assim, tu defende isso, faz um discurso legal, mas tu recompensa de forma diferente, esquece, esquece. Que nem o Drucker falava, né? A cultura come a estratégia no café da manhã. Então, se a tua estratégia é linda, romântica, bonito, mas a cultura que é na prática a forma como as coisas acontecem não tiver alinhada, você não consegue avançar com o modelo. Então, a gente fez todo um realinhamento também. Hoje, por exemplo, nós temos uma, na nossa, enfim, na cooperativa que eu junto com outros líderes aqui, a gente está à frente, elas têm 710 colaboradores. Então não é tão pequeno, atende 160 mil associados, uma operação de mais de 10 bi de ativos e tal. Hoje, nenhum colaborador, e muitos estão assistindo aqui, pode até entrar na live e dizer assim, Vargas, está dizendo aqui, não é isso não, pode, fiquem à vontade. Nenhum deles tem meta individual. Nenhum tem meta individual. Todas as metas são coletivas. Então eu trago o meu talento individual, eu já quero explicar rapidamente por isso, porque a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas quando a gente entra no modelo de gestão por propósito, acabou a meta, que maravilha, que alívio. Muito antes, pelo contrário. Porque as pessoas se cobram mais, porque a competência de fazer juntos, aí de novo é um princípio cooperativo, né? A competência de fazer juntos, quando eu entrego o meu talento individual, a minha competência, o meu conhecimento, as minhas capacitações, o coletivo sempre será maior. Sempre será maior. Isso a gente aprendeu na vida, tudo que a gente, né, você já estudou muito sobre isso. Então, o que a gente fez aqui? Bom, as metas são coletivas, a recompensa é coletiva sempre dentro daquele núcleo, daquela região, mas cada um tem que fazer a sua parte. E aí a gente gera um processo, e isso é cultural, e isso é essa coisa mais linda do modelo de gestão ambidestro ou gestão por propósito, que a gente tem um senso coletivo de união, dizer assim, cara, eu vou te ajudar, vamos pegar junto esse negócio, porque isso é nosso, não é eu. Porque, cara, num modelo mais individualizado, Nicolas, o que acontece? Eu fiz a minha parte, eu entreguei, assegurei meu bônus, ganho lá minha gratificação e bora. Entreguei minhas metas, fiz o seguro, fiz consórcio, consegui aplicação, vendi crédito, beleza, entreguei meu resultado, o meu tá garantido, pego o meu no final do ano, beleza, próximo ano, qual é o tamanho do desafio? Cara, isso impacta em quem? Impacta em quem utiliza a tua solução, teu serviço. Impacta nisso. E todos nós, de alguma forma, entregamos alguma solução para alguém. Ou a gente ajuda a facilitar a vida das pessoas, ou a gente ajuda a complicar a vida das pessoas, né? Então, impacta na satisfação. Então, hoje, só para fechar aqui, a parte de incentivos, a gente tem que alinhar também a parte econômica. A gente sempre deixa muito claro aqui, gente, não é que a gente não está dizendo que não tem meta, não tem OKRs, não tem KPIs, tem tudo isso. Tem tudo isso. Só que a gente equilibra resultado econômico com impacto nas pessoas. Por exemplo, nós temos indicadores de satisfação interno que ele mede para participação de resultado. Tem indicador de satisfação do associado que mede para resultado. Ou seja, tu tem que equilibrar isso, porque se tu não fizeres isso, tu volta para o modelo tradicional e isso é natural do ser humano. O cara vai olhar para aquilo que ele realmente, né, se sente mais seguro, enfim. Então, essa é uma parte bem importante, bem legal e que leva tempo. Um modelo ambidestro, a ambidestria na liderança, ele é acima de tudo, não é uma estratégia que alguém decidiu e a gente vai caminhar por aquilo ali. Ele é um modelo cultural. Cultural. A gente tem que vivenciar isso todo santo dia. E aí temos que quebrar alguns paradigmas que a gente tem, como do comando e controle, e aí estou falando aqui para líderes, tá? Nós nessa posição, né? Tu tem que criar um ambiente realmente mais horizontal, menos vertical. Tem que criar colegiados de participação, de construção coletiva. Ou seja, tem uma série de símbolos, tem uma série enfim, estruturações que tu tem que ir fazendo para que isso realmente pare em pé. Porque senão, de novo, vai ficar bonito no discurso, vai ficar bonito numa parede legal lá, bem estruturada, bem bonitinha, mas a prática, que é a cultura, as coisas não evoluem e acabam não acontecendo. Tu sabe que eu estudei muito agora também nos últimos anos a questão da gestão de RH, né, de recursos humanos. Eu tenho uma pós também que é liderança e coach, né? E eu me lembrei agora também daqueles formatos que a gente tem de avaliar desempenho, enfim, também tem de testes, né, de perfil, tá? Perfeito. Como é que deu mesmo? Agora, se eu não me engano, eu até compartilhei recentemente também de novo esse teste. Deixa eu olhar aqui se eu acho que é o dia que eu botei.
tá? O resultado que deu, mas é agregador, se eu não me engano. Agregador, o resultado que Uhum, deu no teste. Tem vários uhum. tipos de teste, né? Sim, E eu sim, sou muito desse nível que me dá como muita criatividade, esse tipo de coisa, assim, né? sim. Isso aparece bastante. Mas na parte que eu vi que eu achei curioso foi justamente isso, né? Essa agregação está mais no sentido esse do resultado, né, no grupo. E tu querer o resultado do grupo do que o resultado individual. Tu querer uma meta muito mais grupal, né, para tu conseguir, para tu ajudar os outros e tudo mais, para a gente conseguir junto alcançar do que é aqui exatamente o que tu falou. E até Exatamente. curiosamente foi muito recente aqui também um compartilhamento que eu fiz justamente desse teste de perfil que Bacana, tem essa relação aí. Então, bacana. é muito importante mesmo a gente ver também que é muito mais desafiador gerir a equipe também. Porque a equipe vai ficar meio se sentindo desconfortável, dependendo da maturidade dela, da idade das pessoas que estão ali, porque elas não vêm com esse entendimento de que isso que é importante, né? Às vezes o importante é eu cumprir a minha meta, né? Então eu tenho que fazer aquilo ali acontecer. Então, como é que é na prática mesmo? O que acontece ali? Você pode dar algum exemplo prático? Porque tu estava citando agora há pouco nas tuas explicações, Sim. né? As coisas ali, o que cada um tem que fazer, cumprir, vender, enfim, né? Fechar contratos, mas como é que funciona quando tu fica nesse desafio assim da pessoa não entender, de repente ela está entrando na organização agora ou não? Como é que funciona essa cultura para acontecer nas organizações? Cara, a gente trabalha aqui, esse aculturamento, eu acho que é a parte que mais a gente investe. Então, desde o dia que o cara está participando de um processo seletivo, enfim, para fazer parte do nosso time e tal, a gente já começa o que a gente chama aqui de onboarding, né? Da nossa cultura cooperativa, ou cultura do modelo de gestão por propósito, que a gente realmente prega isso, defende isso, enfim. Para fazer uma analogia, assim, acho que talvez de método e de conceito que as pessoas hoje estão mais próximas a isso, é o capitalismo consciente, tá? Inclusive o Harsh Sisodia é um dos coautores do capitalismo consciente. Existem movimentos hoje no mundo em relação ao capitalismo consciente e tal. Ele flerta bastante com esse modelo. Ele é muito parecido disso. Eu só tenho um pouquinho de crítica ao capitalismo consciente porque ele ainda deixa o capital em primeiro lugar. Eu brinco com eles e converso muito com o pessoal do movimento Capitalismo Consciente. Eu brinco com eles que eu gosto mais do cooperativismo consciente. Bom, puxando a brasa pro assadinho, né? Porque o cooperativismo consciente é o que efetivamente consegue colocar o capital a serviço das pessoas para o bem comum. Porque o capitalismo não adianta, no final do dia ele vai querer o retorno para o acionista, ele vai querer saber quanto do meu ROI está dando na minha organização, ele vai comparar com o mercado para ver se eu estou bem ou estou mal. Não adianta, cara, os indicadores vão puxar para o capital e para o retorno ao acionista. Tá errado isso? Não, não tá errado isso. Tem algum crime nisso? Não, não tem nenhum crime nisso. Eu ainda prefiro um modelo assim do que um modelo muito socialista, que é igual para todo mundo, que o talento não tem que e a meritocracia não tem que valer. Não, não. Eu não sou dessa frente aí, não. Eu sou do mérito, eu sou do trabalho, eu sou do capital. Essa é a minha linha, essa é a minha vibe, né? Mas quando a gente consegue alinhar isso aos valores das pessoas e realmente colocar o ser humano como o nosso objetivo principal, aí é o modelo, na minha visão, é o modelo vencedor. Na prática, enfim, quais são os dilemas também, tá? Agora eu vou falar um pouquinho de dores, né? Não, não é só flores. Vargas, Isso, vamos lá, vamos lá. Como isso é que funciona funciona? redondinho, isso funciona redondinho hoje, então a gente chega aí e vai ver um jeito Disney, assim, de encantar. Não, 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 não é assim. Tem gente que entra, conhece o modelo e vai embora. E vai ser muito feliz em outro lugar. Porque eles, assim, cara, o meu talento eu quero que esteja gerando resultados para mim, em primeiro lugar, e não para esse negócio do coletivo e tal. Então tem cara que não curte, tá? Nós tivemos líderes que não conseguiu se reestruturar nesse modelo mental, não conseguiu, porque de novo é cultura, e não acredita, e eu sempre digo assim, e tá tudo bem, e tá tudo bem, né? Então, perdemos pessoas nessa caminhada, tivemos que fazer vários reposicionamentos, tivemos que fazer formação mesmo sobre o modelo, formação, pegar especialistas para nos ajudar para que isso realmente parasse em pé. Várias vezes discutimos o modelo. Cara, isso aqui dá muito mais trabalho. E ó, gente,
dá muito mais trabalho. É muito mais fácil o modelo comando e controle, largo a meta, largo a recompensa, ou dou uma cenoura ou dou um chicote, né? É muito mais fácil. Agora, de novo, essa geração Z, que é a geração que está chegando, fazendo parte do nosso mercado de trabalho, eu brinco com eles, né? O tempo que eu tenho de Sicredi, eles não têm devida, né? Daí eu levo até uns choques. Esse conflito geracional é uma coisa fantástica também, né, Nicolas? É Mas enfim, fantástico. essa geração, o que que ela quer? O que que ela quer? Ela quer colaborar dentro das organizações. Ela quer ser parte da organização. Ela quer ser parte de um propósito maior. Inclusive, elas não estão nem aí para a questão de salário financeiro e tal. Elas querem poder contribuir no ambiente para que elas possam ver oportunidades de crescimento e que esse ambiente faça o bem para a humanidade. É isso que as pessoas esperam. Então, quando tu cria um ambiente para isso e as pessoas enxergam, se conectam e percebem isso no dia a dia, vai embora. Quando não percebe, e cara, e outra coisa muito legal, a gente tem talentos, tá? Talentos competentes do ponto de vista de entrega, do ponto de vista dos resultados que eles geram, mas a forma, o comportamento, ele está desalinhado aos valores e elas também não ficam, tá? Então, cara, o que que é o segredo do negócio? A gente procura aqui, de novo, ambidestro, tá? A gente procura equilibrar a competência que eu tenho e tem que gerar resultados com S bem grande, resultado econômico, resultado social, resultados, enfim, como um todo. Eu tenho que me capacitar, não tem jeito, porque, bom, a única certeza que a gente tem é que um dia a gente vai partir, que tudo muda, e muda cada vez mais rápido. A certeza da vida que a gente tem são essas duas, né, Nicolas? Então, É. então eu tenho que me capacitar, eu tenho que gerar resultados, e isso vem sim, em primeiro lugar, e aí tem que estar alinhado com competências, e as competências nós realinhamos também nesse modelo, tá, Nicolas? As nossas competências antigas, vou te dar um exemplo, tá? Nós tínhamos uma competência, por exemplo, que era foco no resultado. Competência. Foco no resultado. Capacidade que eu tenho de focar no resultado e gerar o resultado e entregar o resultado. Essa é uma competência que deixou de existir. E entrou a competência, por exemplo, desenvolver pessoas. Cara, e você fez formação em RH. O que é desenvolver pessoas quando vem na nossa mente? Estou trazendo um exemplo aqui reais, tá? Isso são coisas reais. O que é desenvolver pessoas? O cara, a primeira coisa que ele pensa, esse é papel do meu chefe, né? Esse é papel do meu líder. Ele tem que me desenvolver, afinal de contas, ele é o líder, ele é o cara que sabe tudo, tem todas as respostas, então ele tem que me desenvolver. Negativo. Primeira, negativo. Primeiro papel, e a gente fala isso para todos, desde o primeiro dia que entra ad eterno. Essa competência, ela começa em você, a sua capacidade de se autodesenvolver. Porque se você não consegue se autodesenvolver, se autoconhecer, você não vai conseguir fazer isso com ninguém. Vale para líderes e vale para o colaborador. Então tá, beleza, entendi. Tá, agora, o que vem em segundo lugar? Segundo lugar, tu tem que ter a competência também de ajudar o desenvolvimento do outro, do teu colega. Sim, é teu papel também. Bom, terceiro lugar, você tem que ajudar no desenvolvimento do teu líder. Assim como ele também vai fazer. E em quarto lugar, a organização vai criar o ambiente para que isso aconteça. Show! Cara, eu estudei isso até no mestrado, Vargas. Cara, no mestrado em educação, eu queria testar o negócio. Eu vou falar de novo, é a segunda live, eu acho que eu falo sobre isso. Tá? Olha só quem chegou aqui, depois eu comento isso aí. Vem cá, vem cá, vem cá, Tá. vem cá, Olha só. vem cá. Olha só a nova geração aqui. Nova geração que chegou aqui. Oh. O meu pequeno aqui. O meu E pequeno de aí, 8. Olha aí, tudo bem, eu tenho um cara? maior de 24, que já me deu um netinho de 1 ano. Já é Não. vovô, cara? Não é Não, vovô não, não, ainda? Nicolas. Não estou preparado psicologicamente para isso. Eu Não. sou vó, cara, tá louco? Olha aqui, essa Nossa senhora. esse aqui é o Vitor. Bom, Vitor. A banda deles lá, bana. Tá acanhado, Tá tá acanhado, encabulado. Cabulado. Ele vai se soltar ainda. Que legal. Vai brincar. Que legal. Que Apareceu legal. aqui. Apareceu aqui no escritório. Bacana. Então, assim, eu quero te dizer o seguinte: no mestrado, cara, que foi em educação que eu fiz, com essa formação, dessa bagagem de gestão, né, de visão de negócio, eu trabalhei com meu pai, enfim, também em gestão de recursos humanos, naquela época eu trabalhei na empresa dele, tá? Então, assim, ó, o que foi muito impactante? Cara, aconteceu e foi fantasticamente impactante para mim isso daí. E por isso que eu estava falando na área de educação, agora, numa outra live que eu estava fazendo, e aconteceu isso. O que eu sugeri
né, que seria o meu orientador ali, né, da dissertação de mestrado, tá? Eu fazer uma pesquisa. Eu disse assim, ó, eu sugeri para as empresas a gente fazer um teste ali por um ano, até se fosse possível, né? Não uma coisa tão pontual, assim, tão Uhum. pouco tempo, tá? Mas abrir o espaço de uma hora, e fazer isso determinado, como de forma determinada. Claro que isso, a determinação às vezes não é uma coisa muito Sim, confortável, né? O sim. que, que o colaborador quer fazer, enfim, não, mas uma hora tu tem que fazer isso. Ler um livro, tá? E que Uhum. tema, que Uhum. assunto, então é uma coisa prática lá do que ele tem que fazer, enfim. Eu dizia, não, um livro sobre o que ele gostaria de ler, mas que agregasse a vida dele, que ele gostaria de agregar mesmo, desenvolver na sua vida. Algo mais Uhum. ou menos essa linha. Uhum. Tu acredita que não passou? Olha só, cara. Na discussão depois dos outros professores ali, pesquisadores, enfim, eles disseram para mim, a justificativa principal era uma organização, uma empresa, ela quer lucro. Como é que tu vai convencer eles a parar uma hora para o colaborador pensar a vida dele, ler sobre o que ele quer? Nossa, Não passou. Eu não pude fazer essa pesquisa, velho. nossa, Entendeu? Então, nossa, simplesmente, isso aconteceu. Eu nossa. tenho isso na bagagem aí. Não, não, Tá? não, não. Eu tenho assim um sentimento. Bom, primeiro eu queria ser os nossos filhos hoje, tá? Mas é que Deus faz as coisas tão perfeitas, né? Que Ele não vai dar a condição de toda a caminhada que a gente teve agora, na metade da vida, vamos chamar assim, né? Tomara que seja isso. E a gente tivesse essa compreensão das coisas para ter a vitalidade começando uma carreira. Seria a maravilha do mundo, né? Mas as coisas são perfeitas. Eu tenho dó, né? Eu tenho dó das pessoas que ainda enxergam as organizações assim, sabe? Porque, infelizmente, alguém virá e vai tomar o lugar da organização e das pessoas. Isso é a única certeza que eu tenho. Porque não tem jeito. O mundo já mudou, o mundo já virou, a liderança já mudou. Infelizmente, ainda tem alguém agarrado nisso. Por quê? Porque ele não sabe como, Nicolas. Ele não sabe como. E isso a Estrela de Galbraith explica muito bem isso. Até quem quiser estudar um pouquinho mais sobre como tu organizar a tua empresa em relação a isso, pega ela como referência. Então, tu tem uma estratégia, tu tem que olhar a estrutura, cargos, descrição, papéis, responsabilidades, toda a parte estrutural é a estratégia. Você tem que aí fazer toda a parte de processos para que essa estrutura pare em pé. Você tem que alinhar toda essa parte, então, desses incentivos e recompensas que a gente já falou. E o quinto pilar são as pessoas certas, no lugar certo, fazendo aquilo que efetivamente elas têm competência de entregar. Então, o modelo, de novo, o modelo ambidestro é um modelo que ele tem uma exigência profissional de competência maior do que qualquer outro modelo. E esse é o ledo engano que muitos têm. Muitos têm, porque acha que fica muito romantizada a gestão. Pelo contrário, quando você tem um coletivo forte, com cultura forte e um propósito no centro, que as pessoas realmente entendem que aquilo é mais saudável para elas, acho que a palavra melhor é essa, é mais saudável para elas. Cara, bom, a nossa rotatividade turnover era um dos mais baixos comparado com qualquer coisa de mercado. E, de novo, não é à toa. Nossos resultados são muito acima da média. E o Raj Sisodia falava hoje sobre isso na pesquisa que ele fez com todas as grandes organizações do mundo, as que vivem. Raw Foods, por exemplo, é uma grande organização americana que trabalha nisso já há mais de 10 anos. A média de resultado dela é 7 vezes maior que o segmento dela, para trazer um exemplo. Outras organizações que trabalham dentro desse modelo, os resultados são muito maiores. Eu poderia adicionar isso ainda, equidade, inclusão, diversidade, que também coisas que conversam com isso, tá? Então, cara, no final do dia, eu líder, eu faria isso porque isso gera mais resultados, inclusive o econômico. E aí se a gente fica naquela antigo modelo, cobra a meta, tá aqui, resultado final, tem que olhar o lucro, tem que olhar o lucro, não sei o quê, e o lucro está baixando e a gente tem que reinventar o modelo para poder continuar entregando lucro, só vai baixar o lucro, só vai baixar. Porque o ambiente que a gente cria é um ambiente de depressão, né, de uma psicologia insegura, né, de um ambiente de estresse. As pessoas não. Cara, o pior dia da semana dela é a segunda de manhã, a musiquinha do Fantástico, aquela velha máxima, né? Enfim,
Agora não é mais fantástico, agora das plataformas. Então, é isso, sabe? E outro ponto importante, só que esse eu não posso esquecer de trazer. Parte do processo de um modelo como esse. O que a gente fala também aqui e prega e pratica isso no dia a dia mesmo. Quando entra um novo colaborador, Nicolas, eu pergunto para todo mundo, assim, é uma pergunta que eu faço, eles sabem que eu vou fazer, alguns se preparam, mas enfim, eu sempre gosto de fazer. Eu digo, cara, sabe qual é a coisa mais importante que você tem que saber fazer aqui nessa organização que você está começando hoje? Qual é a coisa mais importante que você tem que saber cuidar? Sempre eu faço essa pergunta. Invariavelmente, as pessoas dizem assim, eu tenho que cuidar lá dos indicadores, daquilo que esperam de mim, dos resultados que eu tenho que entregar, das metas que eu vou receber, eu tenho que, né, eu tenho que contribuir para o coletivo. Uns já vêm com esse papo já mais moderno, mais alinhado. Eu tenho que contribuir para o coletivo, eu tenho que ajudar meu colega, eu tenho que, enfim, faz bonito. Eu digo, não é isso. Não é isso. A primeira coisa mais importante que você tem que saber dentro de um modelo como esse é cuidar de você. Cuidar de você. Porque se você não souber cuidar de você, parte física, mental, espiritual e emocional, as 4 dimensões do ser humano, você não vai cuidar de ninguém, não vai cuidar de organização nenhuma. Então saiba que sempre que você precisar cuidar de você e dar atenção para você, essa empresa vai entender isso de você. Pronto. Segundo, então, qual é a segunda coisa mais importante depois disso? Não, daí vem a empresa, né, Vargas? Aí temos que saber cuidar do negócio. Também não. Também não. A segunda coisa mais importante, você tem que saber cuidar da família ou das pessoas que vivem com você. Porque daí sim você vai estar minimamente equilibrado para cuidar da organização. E isso, Nicolas, a gente procura praticar todo dia. Cara, colaborador, estou com um problema, a empregada não veio para cuidar do meu filho e tal. Vai cuidar do seu filho. Não tem nenhum problema. Vai cuidar do seu filho. Depois o resto, alguém vai te suportar. Então, de novo, tem que ser na prática também. Mas pensa nas organizações hoje. O cara não quer saber, cara. O cara não quer, o problema é teu. A gente é de um modelo que... Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar com 18 anos, em 91, que tinha um amigo meu que dizia assim, cara, quando tu chegar na empresa, esse aqui é teu coração, tá? Isso aqui são os teus problemas. Então tu chega, na época a gente batia o relógio ponto, tá, Nicolas? Tu não é dessa época, eu sou. Batia o relógio ponto, cartãozinho. Como que não? Eu trabalhei em indústria. Então, modelo industrial, né? Da era industrial, inclusive. Claro! Né? Batia o cartãozinho, e aí o cara diz assim, cara, aqui aonde tu deixa o cartãozinho, tu deixa teus problemas aqui, trabalha, quando tu for embora, tu pega teus problemas e vai resolver eles. Cara, não existe isso. A nossa vida é integrada, totalmente integrada, né? Então, claro que, de novo, a gente tem que ter tempo para as coisas. Eu não estou dizendo com isso que tem que trabalhar de noite, não estou dizendo com isso que tem que levar trabalho para casa, muito pelo contrário, né? Mas a nossa vida, ela é uma dimensão integrada. Se eu não estiver bem comigo mesmo, em primeiro lugar, não estiver bem com as pessoas que eu convivo, minha família, em todos os modelos da organização que a sociedade tem hoje, como é que eu vou ter condição, cara, de contribuir coletivamente, ou contribuir para a sociedade, ou contribuir com uma empresa? Então, de novo, gestão ambidestra, a ambidestria da liderança, ela requer também todo um alinhamento de crenças, especialmente, e de prática. Porque senão, discurso bonito, tá muito lindo na parede, mas na prática não rola. É isso. Cara, espetacular, hein? Espetacular essa live. Quero ver aqui ó, quem está aqui junto com nós aqui. Estou vendo que tem um grupinho aqui. Tá legal esse pessoal aqui junto. O que vocês questionam? O que vocês querem saber? De repente vocês aqui, a maioria, não sei, daqui a um pouco o pessoal aí que curte aqui, né? O Vargas, que já conhece esse rapaz, ou quer fazer uma pergunta para mim, então, quem sabe? Ou quer fazer uma pergunta para o nosso grande especialista que eu trouxe hoje, que são os meus seguidores aqui. Larga essa pergunta agora. Larga essa questão, né? Ou larga uma contribuição aqui. O que tu vive no dia a dia? Como é que tu vive essa questão toda aí? Ambidestra, né? O chutar com duas pernas, andar realmente firme com as duas mãos, ou então, na prática, ver o desafio que é pensar no seu, né, desejo, que, no fundo, o grande problema, muitas vezes, né olha só, Marcos, o que acontece, que eu vejo que de verdade e a pessoa não bota para fora, não abre a boca. Olha, o que eu mais queria aqui era poder também curtir um pouquinho lá com a minha família, né, um pouco mais, e o que a empresa pode fazer por mim para isso? Ele nunca vai querer falar isso. Né? Nunca o colaborador quer falar sobre isso. Né? E aí,
como é que fica, né, essa vida toda? Então, não é fácil, realmente, a gente tentar entender, né, o quebrar as barreiras aí, das angústias, né, dos desafios que fica na vida pessoal, e aí, como eu vou trazer, como é que eu vou tratar no desafio ali do dia a dia, na empresa, né? Que todo mundo. Cara, eu já tive realmente de cara no ambiente de ensino, colegas professores, Agora chegar ao ponto. eu vou te imitar. Eu vou te Olha imitar. aí, olha Ela aí, não vai estar que escutando, beleza. mas Olha essa é a Júlia, aí, tá? olha Essa é a aí. filha mais nova, 11 aninhos. Manda um beijo pra galera aí que tá assistindo. Aí, ó. A vida Aí, integral, né? Também. Deu aí. uma passadinha aqui. Também, me imitou agora, credo, que legal. Mas foi por acaso também, não sei se foi por acaso que ela apareceu aí. Ó, passou Aquela hora foi por rapidinho aqui. acaso que ele veio aqui, né? Então, assim, o que eu estava dizendo, que no ambiente, às vezes dentro de uma sala ali, que só tem os mestres, digamos assim, né? Ambiente Isso. dos professores, mas em escola, tá? Aconteceu de me dizer, empresa, trabalhar em empresa, essas organizações aí, empresa não presta, empresa é um horror. Então É. eu vi isso Empresa não tem dentro coração, de não uma tem alma, sala né? de professores. Para tu ter uma ideia. Não, não Pô, tem. mas teve alguém que falou aqui agora. Vamos ver aqui quem é que falou aqui. Cláudio, né? Olha aqui, ó. Não Hum. tenho pergunta. A verdade é que parabenizar vocês dois pelas aulas de liderança contemporânea. Opa! Cara, que show, Ah, que nossa, show. Nossa, esse deve ser um amigo nosso aí, viu, Nicolas? Não, mas acho que. deve ser, Mas vai lá, deve continue aí. ser. Quem sabe tem Não, alguma mas é pergunta isso, aí. cara. É isso. Comenta também alguma coisa aí, quem Cara, sabe. eu Mas, tava, enfim. tô correndo o olho aqui, eu tô vendo o pessoal de Santo Ângelo e tal, tenho colegas aqui, ó, que estão assistindo, entraram aqui, e outros de novo que vão assistir. Cara, eu acho que é isso, assim, ó, de novo, a liderança, eu brinco até, eu tenho uma tese sobre isso, né, que o líder ele tem que ser previsível. E as pessoas dizem, mas como assim, cara? Não, o líder é aquele cara que pensa diferente, fora da caixa e tal. Não, não. O líder tem que ser mais ou menos previsível. As pessoas têm que saber como ele se comporta em qualquer ambiente, com qualquer pessoa, numa situação difícil, de estresse, ou numa situação de comemoração. Ele tem que ser mais ou menos previsível. Eu não sou desse time aí que, vou causar uma surpresa, não sei o quê. Cara, se você tem uma linha clara de atuação, se você alinha teus valores da organização e tu consegue alinhar os teus valores pessoais a ela. De novo, gente, ó, existe sim empresas e empresas, isso eu tenho consciência. Pegue o seu talento. Talento é uma coisa divina, né? Que a gente recebeu. Todos nós recebeu pelo menos um talento. Tem uns superdotados que receberam mais talentos, né? Só que Deus diz o seguinte: eu vou te cobrar tanto quanto daquilo que eu te entreguei. Se eu te entreguei um talento, eu vou te cobrar por um talento. Se eu te entreguei cinco, eu vou te entregar por cinco. Então, assim, pegue o seu talento e leve ele para contribuir para um mundo, para contribuir para uma organização onde os teus valores pessoais estejam alinhados com os valores dessa organização. E aí eu nunca entro no mérito de certo e errado, o que, que é valor, o que, que não é valor, eu não entro nesse mérito. Que esteja alinhado. Na medida que a gente enxerga isso que está alinhado, a gente consegue criar esse ambiente, inclusive, no modelo de gestão por propósito e tudo mais. Se a gente enxerga que isso não é alinhado, e eu já fiz parte de times que eu não enxergava esse alinhamento, sendo bem honesto, sabe, Nicolas? Não enxergava isso e aquilo me doía, me sofria, porque não casava com aquilo que eram as minhas crenças como liderança, como pessoa, como o meu propósito de vida, né? O meu propósito de vida, eu não estava realizando na plenitude. Eu peguei meu talento e fui levar para outro lugar. E tá tudo certo, e tá tudo bem, né? Então, assim, as empresas modernas, elas têm alma, as empresas modernas, elas são empresas muito mais humanizadas, elas são empresas, organizações que realmente estão dirigidas por valores, que colocam as pessoas de forma genuína no centro e não de discurso, porque hoje é muito moderno dizer cliente ao centro, customer centricity e não sei o que, experiência do usuário, cara, muito lindo, maravilhoso, sim. Efetivamente, na prática, eu alinho, eu estou disposto a abrir mão de resultados econômicos meu para realmente eu entregar valor nisso, é para a gente refletir. E aí, trazendo para o nosso papel agora, para o nosso papel, porque a empresa é muito coletiva, né? Para o nosso papel, eu líder, no meu papel, na minha zona de atuação ou de influência, enfim,
efetivamente eu faço isso, eu pratico isso, né? Eu faço a minha autorreflexão, eu consigo me autogerir também, me autoconhecer. Que é os meus principais erros do dia a dia? Eu erro todo dia. Mas eu sempre digo aqui para as equipes que trabalham diretamente comigo ou indiretamente, enfim, eu digo, gente, ó, eu vou errar. Vocês podem ter certeza disso. Eu vou pisar na bola em algum momento, com algum de vocês, eu vou ter um comportamento errado, inadequado. Eu só quero que vocês tenham a certeza que chegam para mim e digam assim, cara, eu acho que aquela atitude não foi legal, não foi legal. Porque eu vou estar aqui de interesse genuíno mesmo em procurar melhorar na próxima. Porque nós somos seres inacabados e nós seremos assim até pro resto da vida, né, Nicolas? Então acho que tu ter a humildade, palavra muito importante na liderança, o ego não, a gente tem que controlar ele todo santo dia, né? Todo santo dia, né? Então tu tem que controlar ele para que isso não vire soberba, para que não, você não queira ser uma estrela que brilha sozinha, né? Então tu tem que fazer com que as pessoas realmente, né, brilhem junto contigo, por consequência tu também, óbvio que vai colher os louros disso. Tudo certo, tá tudo bem, todo mundo quer crescer e quer evoluir, né? Então acho que é níveis de consciência, níveis de consciência. Tem que estudar sobre o assunto, já tem muita coisa sobre o assunto. Ainda quero me arriscar no futuro escrever mais, quando tiver um pouquinho mais de tempo, viu, Nicolas? Ainda não estou no nível de você, dos artigos e tal, mas às vezes eu procuro rabiscar algumas coisas, porque eu acho que a gente pode contribuir muito para as organizações melhores e que realmente façam o bem para a humanidade, e não muitas que fazem muito mal, sim, para as pessoas que fazem parte delas. Acho que esse é o nosso grande papel como liderança. Maravilha, maravilha. Cara, espetacular, né? Espero aí que o pessoal realmente tenha gostado aí, quem esteve junto com nós, né? Do que ouviu aqui, do Tomara. que sentiu, mas especialmente o como que cada um pode, a partir do dia que realmente está se sentindo, às vezes até meio ruim aí, né? O que que pode fazer? O que que pode fazer a partir dali? Ah, não estou me sentindo bem e tal. Beleza. Então, pensa um pouquinho mais. O que que realmente tu tá conseguindo valorizar daquilo que tu já teve em tudo na tua vida, daquilo que realmente tu pode ainda Isso visualizar, aí. perceber e realmente sentir que a vida é muito maior do que tu já pode ter vivido. Então, pensa um pouquinho mais. Vale a pena o desafio, a dificuldade, o não se sentir bem e tudo mais, e sentir ainda que dá para dar aquele respiro de vamos em frente, e vai dar muito mais alegria à tua vida daqui para frente, porque tu realmente ainda tem capacidade de viver muito bem e graças à tua capacidade de também agregar à vida, né, a questão e tudo mais de muita gente, né, que tu pode compartilhar os teus desafios também. Certo? É Perfeito. assim que eu penso, né? É É isso assim que aí, eu cara. acredito que é bom Show de viver bola. demais. É isso Certo? aí. Então A vida é vamos lá. rápida e muito curta, né, Nicolas? Não for, Claro, né? claro, sem dúvida, sem dúvida. Então, convidar o Que pessoal legal. aí para maratonar aqui o nosso perfil, enfim, né, Instagram e YouTube e tudo mais, que a gente pôde já sempre compartilhar, porque, queira ou não, a gente quer sempre ajudar cada um. E, sem dúvida, você pode ajudar também muita gente. Então, entra em contato aí com nós e tudo mais, no que tu puder haver de possibilidades de ajudar também, tá? E a gente está sempre aqui um ambiente aberto para que a gente possa compartilhar essas emoções, essas capacidades, essas, enfim, até loucuras, né? Do sonhar aqui do que pode ser uma vida maravilhosa. Esse é o ambiente do Instituto Aprenda na Real. Certo? Muito legal. Valeu, galera! Valeu, Então, parabéns, brigadão. Tamo joia, junto. joia. Vamos lá, vamos que vamos, né? E quem quiser aí compartilhar alguma coisa também contigo, né? Sei que tu tem os ambientes abertos aí, tá? Isso aí. Então, larga aí a tua última fala, a tua última mensagem, para a gente poder realmente fechar aqui à noite, né? A nossa live e a gente poder realmente fazer muito mais para todos e que sempre a gente tenha essa capacidade, essa energia de entregar mais e mais, né, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente confia e daquilo que a gente quer de verdade para cada um.
Valeu. Mas que legal. Cara, gratidão, brigadão mesmo, parabéns aí pela iniciativa, obrigado do convite, foi um privilégio essa hora que a gente passou junto. Espero que tenha gerado valor, algumas questões aí para as pessoas que nos assistirão e nos assistiram. E foi um grande privilégio aí ter revisto você, conversado com você. Parabéns pela iniciativa. Tamo junto, conta comigo e vamos organizar, influenciar, né, para que as organizações façam um bem ainda maior para a sociedade que a gente vive. É para isso que a gente está aqui. Então, brigadão, abraço. Valeu. Show, Show! Tchau, tchau! show. Tchau, tchau.